Damos as boas-vindas aos queridos companheiros de fé do Seara Espírita Redenção. Nós vamos começar a nossa reflexão de hoje com o tema a renovação das atitudes mentais. Antes de mais nada, convidamos a todos os encarnados e desencarnados que puderem estar conosco nesse instante para fazermos a nossa prece inicial. Então vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, queridos irmãos. Respirar calma e profundamente. Nos deixar envolver pela paz de Jesus. Ele que está sempre olhando por nós, nos guiando, nos protegendo, vibrando de forma muito positiva em favor do nosso progresso material, espiritual, especialmente moral. Nós nos entregamos inteiramente a vós, Mestre Jesus, para que os nossos passos sejam sempre conduzidos na senda do bem, da luz, da verdade e da justiça. Permita, Mestre Jesus, que possamos estar convosco nesse instante, compreendendo melhor as leis divinas, para melhor colocá-las em prática. Agradecemos imensamente pela tua providência divina incessante, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos trabalhos, a nossa família, os nossos entes queridos. Sede conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, vamos começar hoje com esse tema proposto, a renovação das atitudes mentais. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é uma onda mental. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, de Psicografia de Chico Xavier, André Luiz ele faz uma explicação muito profunda sobre a agitação das ondas. Muitos de nós já estudamos no segundo grau, na física, o que é uma onda eletromagnética. Nós vamos recordar aqui alguns princípios da física antes de entrarmos especialmente no nosso tema. André Luiz, ele fala o seguinte, que toda agitação produz ondas. Nós vamos lembrar daquele desenho gráfico do que é uma onda. A onda, ela tem uma crista e tem o vale, e ele faz esse desenho, lembram? Essa parte da crista, entre a distância de uma crista e outra crista de uma onda, é que vai determinar o seu comprimento. Então, André Luiz, ele ainda fala assim, uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra, criam ondas sonoras. As ondas, elas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo desse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. E aí André Luiz vai explicar para nós o que são essas ondas eletromagnéticas. E ele diz que existem no mundo e elas são classificadas entre longas, médias, curtas e ultracurtas. Onda é uma oscilação ou uma vibração que se propaga no espaço ou num meio material dentro de uma frequência de tempo. Essa definição de onda está num livro da FEB, do livro Estudo e Prática da Mediunidade. E a FEB, embasada nas obras básicas e complementares, traz para nós alguns exemplos bastante elucidativos. E fala o seguinte, que 1 Hz significa uma vibração por segundo. 1000 Hz são 1000 vibrações por segundo, que é o mesmo que 1 kHz, correto? 1 milhão de Hertz significa 1 milhão de vibrações em 1 segundo, que equivale a 1 megahertz. Então vamos lá, vamos entender. Uma onda longa, isto é, uma onda em que
entre uma crista dela até a outra crista, aquele desenho que nós falamos, ela tem um comprimento maior de 1 quilômetro. Essas ondas longas, ela tem uma frequência entre 3 a 30 kHz, enquanto que as ondas médias têm uma frequência de 300 kHz a 3 MHz. As ondas curtas, ou seja, uma crista perto da outra mais próxima, que tem então um comprimento abaixo de 10 metros, produz uma frequência de 300 kHz a 30 MHz. Enquanto que as ondas ultracurtas não são percebidas pelo sistema auditivo humano. O comprimento da onda fica abaixo de 1 metro e a sua frequência, ou seja, a quantidade de vezes que ela oscila em 1 segundo, é em torno de 200 Hz. Isso aqui, meus irmãos, só para a gente entender como funciona a física e também como é que nós vamos entender o nosso pensamento. Lá ainda no estudo de prática da mediunidade do programa 1 da FEB, diz assim: quanto maior for a frequência, ou seja, oscilações por segundo, como nós acabamos de ver, quanto maior for a frequência das nossas ondas mentais, menores serão o seu comprimento. Consequentemente, maiores as probabilidades do nosso pensamento atingir regiões superiores. A prece, por exemplo, sentida e verdadeira, é um exemplo de emissão mental de alta frequência, enquanto que a ideia fixa, o monodeísmo, desencadeia emanações mentais de baixa frequência, características das ondas longas. Então, quer dizer o quê? Quanto maior é a nossa frequência, menor a onda, maior é o seu alcance na atmosfera terrestre e nas zonas superiores. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier, trazendo mensagem de André Luiz, fala o seguinte: ao pensar, o ser humano emite ondas mentais que lhe caracterizam o grau evolutivo. Então, ondas mais longas, de pequeno alcance, por certo, resultantes das preocupações ou atividades corriqueiras, enquanto que ondas médias direcionadas para interesses menos imediatistas, e temos as ondas curtas de frequência elevada, voltadas para assuntos espirituais nobres, enquanto que as ondas super ultra curtas se exprimem apenas nas legiões angélicas. Então, por aí a gente começa a entender qual é o efeito prático dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos no mundo físico, no mundo material. Isso tudo, queridos irmãos, é estudo da física. Não se trata aqui de meras elucubrações, né, do nosso querido André Luiz. Lá no livro Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, no capítulo 4, fala o seguinte: o pensamento é uma vibração que se inicia na mente por impulsos emitidos pelo espírito e que se propaga através da matéria, num estado particular de condensação, que denomina de matéria mental. Então, quer dizer que aquilo que a gente sente produz um pensamento, e esse pensamento forma uma massa, que é a matéria mental. Essa matéria mental, ainda que por nós encarnados não seja perceptível, ela é sentida, ela é vista no mundo espiritual. A nossa matéria mental, ela tem forma, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem densidade. Então, ela forma a nossa, ela representa, ela ilustra aquilo que nós estamos pensando, sentindo, as nossas intenções, a nossa vontade. Ainda, André Luiz explica,
emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Ou seja, estamos produzindo uma matéria mental por meio da nossa vontade, por meio das nossas intenções. Então, no instante em que nós pensamos, produz-se essa matéria mental. Essa matéria mental, ela vai permanecer, ela vai continuar existindo, ela vai continuar se sustentando por meio da nossa insistência em mantê-la. A partir do momento que a gente deixa de alimentar esta matéria mental, automaticamente ela se desfaz. E no instante em que a gente produz essa matéria mental, nós atraímos aquilo que se assemelha com ela. Então, se nós estamos em prece sincera e sentida, nós vamos produzir, sim, uma matéria mental bastante ligada às ondas curtas, às ondas que atingem esferas superiores. Automaticamente estaremos em contato com espíritos que produzem a mesma matéria mental por força da sintonia. Em seguida, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do cérebro, a questão da energia, nós vamos lembrar de uma mensagem muito importante lá no livro No Mundo Maior. André Luiz, junto com seus mentores espirituais que trabalhavam ali junto com ele vai contar para nós no capítulo 3 sobre a casa mental, como é que funciona o nosso cérebro. E ele explica que nosso cérebro possui 3 níveis. Nós temos o nível inicial, o nível inferior, que é o cérebro inicial, o nosso subconsciente. É nesse nível em que residem os nossos impulsos automáticos. É ali em que estão arquivadas as nossas experiências e isso reflete o nosso passado. Nós temos no segundo nível o córtex motor, que é o nosso consciente. Nele, nós trabalhamos o nosso esforço, a nossa vontade. É ali que estão domiciliadas as nossas conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que nós estamos edificando. Ou seja, é nesse segundo nível que trabalhamos o nosso presente. Então, o córtex motor está em plena atividade quando nós estamos no presente, quando pensamos e agimos no presente. E temos o terceiro nível, que são os lobos frontais, que representam o nosso superconsciente. É aqui que se localiza o nosso ideal, a nossa meta superior a ser alcançada, ou seja, é o nosso futuro. Conseguem perceber, então, essa relação das ondas ultracurtas com os lobos frontais? Quando nós estamos em prece, quando nós estamos idealizando o nosso futuro, quando nós estamos pensando em coisas boas para o nosso futuro, estamos trabalhando os lobos frontais e estamos produzindo ondas curtas, que têm um alcance muito grande. E aí, para completar esse raciocínio, para entendermos melhor o funcionamento do nosso cérebro, no capítulo 4, ainda no livro No Mundo Maior, existe o seguinte esclarecimento. Nervos, zona motora, lobos frontais, no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual, ou seja, nós. A criatura estacionária na região dos impulsos, quer dizer, no primeiro nível, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto
o esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-se de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, os lobos frontais, terceiro nível, sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas do passado para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo elevado. Através desta fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Essa maravilhosa mensagem de André Luiz esclarece, então, para nós essa questão das nossas atitudes mentais. Como é importante nós sabermos esse aspecto do organismo físico do nosso cérebro, as ondas que nós produzimos. E então a gente volta ao nosso tema, né? Como renovar as nossas atitudes mentais? Nós vamos lembrar de uma questão, da questão 909, lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências? Vamos entender essa pergunta. O homem poderia sempre, ele é bem enfático, Kardec, na pergunta, ele poderia sempre vencer as suas más tendências? Primeiro, nós temos más tendências? Quais são elas? Como é que nós podemos identificar as nossas más tendências se a gente não nos examina? Como nos lembra Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Então, se eu tenho más tendências, eu só consigo reconhecê-las se eu me examinar. Se eu consultar os meus propósitos e as minhas verdadeiras intenções. Como é que eu estou agindo? Eu estou agindo no primeiro nível, no nível inconsciente, por impulso e maquinalmente, no automatismo? Eu levanto de manhã e ao adormecer, como foi o meu dia? Nos propõe Santo Agostinho essa reflexão antes de dormir. Examinemos a nós mesmos, a nossa consciência. Então, antes de tudo, quais são as nossas más tendências? Porque somente a partir de conhecê-las é que nós vamos combatê-las. Então, essa pergunta 909, ela já pressupõe que nós conhecemos as nossas más tendências. Então, vamos retomar a pergunta. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências? Ou seja, eu já tenho conhecimento de quais são. Eu tenho condição de vencê-la? Como? Aí a resposta é linda e é clara. Os espíritos respondem para Kardec: sim, podemos sim vencer as más tendências, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão poucos de nós, queridos irmãos, procuramos ser verdadeiros homens de bem, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, vejamos, os espíritos estão nos dando aqui uma informação extremamente importante. Eles conhecem a natureza humana. E ele é bem claro aqui na resposta, aliás, os espíritos, eles são bem claros de que é possível sim vencer as más tendências por meio de fracos esforços. Quer dizer, não precisa grandes esforços. A partir do momento que eu tenho vontade, eu já consigo alavancar a máquina do esforço. E a gente vai perceber que esse processo de renovação das nossas atitudes mentais, ele começa então
em na identificação das nossas más tendências, que se dá por meio do autoconhecimento. A partir de então, eu preciso da vontade, uma vontade firme em querer mudar, porque ninguém muda ninguém. Nós mudamos porque temos consciência de que aquilo que tem que ser mudado nos favorece, vai fazer bem para nós, porque estamos em busca da felicidade suprema. Queremos caminhar em conformidade com as leis divinas para sermos merecedores dessa felicidade. Então, ninguém muda ninguém. Nós é que precisamos nos examinar e percebermos que, por meio da vontade, exercendo fracos esforços, nem precisa muito, como os espíritos orientam. O que é fraco em nós, muitas vezes, é a vontade. A partir do momento que a gente se coloca à disposição para mudança, nós temos a ajuda do plano superior. E isso nunca vai nos faltar, né? E a gente precisa, antes de mais nada, entendermos essa vontade, a nossa intenção, produzindo ondas mentais. Que tipo de ondas mentais nós estamos produzindo? O que é que nós estamos atraindo por meio do nosso pensamento? E como é que nós vamos renovar esse pensamento? Se não criando essa consciência de que produzimos ondas e que atraímos aquilo que se assemelham àquilo que está sendo produzido por nós. Quais são as nossas verdadeiras intenções? Como é que está indo aí a nossa caminhada, a nossa colocando em prática esses ensinamentos de Jesus? Eu me recordo de uma história que me foi contada certa vez que ilustra bastante essa questão das nossas intenções. Certa vez uma mãe pede para sua filha: "Ô, minha querida, você poderia me dar uma das suas maçãs?" A menininha tinha 2 maçãs na mão. E aí, o que ela faz? Ela morde uma maçã e morde a outra. Ela olha para as 2 maçãs mordidas e fala: "Mamãe, toma essa." E a mamãezinha fala: "Como que você poderia comer a minha maçã? Você não poderia ter comido as 2 maçãs, você teria que apenas me dar uma delas." E a menininha, muito inocentemente, cheia de boas intenções, vira: "Mamãe, eu estava vendo qual que era a mais doce para poder te dar." Então vejamos, meus irmãos, esta singela história mostra para nós o que é a nossa intenção. O outro vai nos julgar de qualquer forma, porque faz parte do ser humano, e essa relação do julgamento é entre o outro e Deus. Da mesma forma que as nossas atitudes, nós temos que examiná-las e colocá-las sobre o crivo também de Deus. Então, a nossa relação é muito mais entre Deus e nós do que entre Deus e o nosso próximo. As nossas intenções podem ser avaliadas pelos outros, mas como está a nossa consciência com relação às nossas intenções, não é? As nossas atitudes, as nossas intenções, elas formam esse nosso campo vibratório. Então, pouco importa o que o outro está pensando, como o outro nos avalia. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que cultiva o hábito da mentira, por exemplo. Essa pessoa, ela impregna o seu campo energético com as mentiras, pequenas mentiras do dia a dia, por exemplo, e de repente a pessoa começa a dizer certas verdades, mas ninguém acredita nela. Ela cultivou tanto o hábito da mentira, ela impregnou tanto o seu campo energético com este vício da mentira, que nem quando ela diz a verdade as pessoas acreditam. Por quê? Porque ela está trabalhada no campo vibratório com a mentira. Daí a importância de nós cultivarmos os bons hábitos, não é? Para que o nosso campo vibratório seja cada vez mais purificado. Nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, meus queridos irmãos, com uma leitura que nos foi recomendada, que é o capítulo 86 do livro Vinha de Luz. Este livro é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e a mensagem é do nosso querido Emmanuel. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos, disse Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Emmanuel diz assim: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração
e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontamos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e, se pudessem, pintariam um firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhe partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras na experiência. Sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então vamos, queridos irmãos, finalizar esta reflexão, guardando a certeza no nosso coração de que Jesus nos acompanha e que precisamos, acima de tudo, trabalhar o nosso cérebro, trabalhar ativando os lobos frontais, produzindo ondas curtas, para que sintamos a presença dos benfeitores que estão sempre conosco. Que nós possamos, com esta ajuda espiritual que nunca nos falta, renovar as nossas atitudes mentais por meio da vontade, empregando o esforço sincero e sublime na nossa renovação íntima. Que estejamos na paz de Jesus. Nesses minutinhos finais, queridos irmãos, conforme a programação do Seara Espírita Redenção, nós vamos finalizar com uma prece e pedimos a todos que se encontrem em comunhão conosco, especialmente os trabalhadores desta casa que nos convida, eles vão fazer uma emanação, um passe à distância a todos que estiverem em contato. Então vamos todos nós nos colocarmos numa postura mental receptiva para recebermos estes fluidos de cura, de tranquilidade e de paz. Amigo Jesus, nos colocamos à vossa inteira disposição para que possa recolher as nossas melhores vibrações de cura, de paz, de bem-estar, de refazimento das nossas forças orgânicas e espirituais. Neste passe coletivo, que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos auxilie a colocar em prática os teus ensinamentos. E nesse instante, na certeza da presença dos benfeitores entre nós, te agradecemos infinitamente pela providência divina que não nos falta, pelo amor do nosso Pai Maior, que está no leme, no comando do nosso planeta Terra.
Ajude-nos, Senhor, a passarmos por estas horas difíceis de transição do planeta de uma forma mais tranquila e confiante. Sabemos que tudo é passageiro, que toda a turbulência, embora necessária, vai passar e a vida vai voltar ao normal, muito melhor do que antes. Abençoe os nossos entes queridos que partiram, os nossos amigos que já se encontram com a sua missão cumprida e estão hoje no plano espiritual. Obrigada, Senhor. Sede conosco hoje por tudo sempre. Que assim seja. Que assim seja, queridos irmãos. Muita paz, muita luz.